Por anos, ele se escondeu em palácios, se esgueirou pelo Kremlin e se refugiou em bunkers secretos. Frequentemente afastado dos olhares, exceto em raras aparições públicas com seguranças, Vladimir Putin conseguiu evitar a dor que a guerra na Ucrânia trouxe ao seu país. Mas isso mudou. Putin sente isso enquanto a Rússia se rompe internamente e ele não pode impedir. Putin sente isso porque a guerra que iniciou afetou fortemente a Rússia, no único ponto que lhe importa: o bolso. Segundo a Euromaidan Press, o PIB da Rússia cresceu só 1% em 2025. Para alguns, isso pode parecer razoável, já que o PIB ainda aumenta, certo? No entanto, esse 1% vem após o ano de 2024, quando o PIB da Rússia cresceu 4,3%, e 2023, quando cresceu 4,1%. E para piorar, o Fundo Monetário Internacional, ou FMI, previu que o crescimento do PIB da Rússia provavelmente vai chegar a no máximo 0,8% em 2026, o que na verdade é uma queda em relação à estimativa anterior de 1% de crescimento. Esses números mostram que a economia russa está estagnada e vai colapsar em breve. Chega a ser cômico que Putin tentou minimizar a situação. Segundo o presidente da Rússia, o colapso do PIB não surpreende. Tudo foi feito intencionalmente como um esforço para conter a inflação, diz Putin, o que é uma afirmação ridícula, que vamos explorar com mais profundidade mais adiante no vídeo. O que Putin não está contando a ninguém é que problemas em praticamente todos os setores econômicos da Rússia estão se combinando para levar à queda do PIB, e não há muito que Putin possa fazer para impedir essa confluência que drena recursos, a menos que ele pare a guerra. Putin não vai tomar essa decisão, e isso significa que ele vai ficar no topo da Rússia enquanto assiste seu país queimar. Diversos fatores afetam a situação atual da Rússia, mas o principal golpe em Putin foi a crise no sistema bancário do país. A Euromaidan Press afirma que o Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo, um think tank russo ligado ao Kremlin, divulgou em janeiro um relatório pessimista para Putin. O relatório afirma que a infraestrutura bancária da Rússia pode ser formalmente considerada em crise sistêmica. Isso significa que ativos problemáticos nos bancos russos superam 10% do total bancário. Ativos problemáticos são aqueles que estão nos registros do banco e que estão em uma situação tão grave que é improvável que o banco consiga algum retorno deles. Bancos investem em pequenas e médias empresas por empréstimos e outros instrumentos financeiros. Atualmente, segundo a Nova Voz da Ucrânia, 19% das pequenas e médias empresas russas são consideradas ativos problemáticos. E não é como se os bancos pudessem simplesmente abandonar esses ativos. Eles têm dinheiro investido. Se um banco abandona, não há chance de receber qualquer retorno sobre o investimento. Existem outros setores em dificuldade. 6,1% dos empréstimos de varejo na Rússia, totalizando 2,3 trilhões de rublos, cerca de 30,1 bilhões de dólares, são considerados problemáticos. O mesmo se aplica a 11,2% dos empréstimos corporativos dos bancos russos. Isso equivale a 10,4 trilhões de rublos, ou 136,3 bilhões de dólares, em investimentos que podem virar fumaça para os bancos russos, se todos esses empréstimos problemáticos forem inadimplidos. O relatório do Centro de Análise Macroeconômica e Previsões de Curto Prazo contém várias outras revelações. Ele diz que se a situação na Rússia piorar, há grande risco de fuga de depositantes. E elas vão piorar. Fique com a gente até o final do vídeo e você vai descobrir o porquê. Fuga de devedores basicamente significa devedores fugindo dos seus problemas, deixando seus credores para trás. Isso ocorre em todos os bancos às vezes, mas com 10% dos devedores russos em alto risco de fuga, Putin enfrenta uma crise bancária crescente. O mesmo relatório também diz que a probabilidade de a Rússia entrar em recessão até julho de 2026 é alta. Uma recessão significa crescimento negativo do PIB. Nenhum dos principais institutos econômicos ligados ao Kremlin na Rússia acredita ser possível um crescimento de 0,8% em 2026. Putin tenta distorcer tudo tão rápido que pode até adoecer. O presidente da Rússia diz que esse problema econômico é causado intencionalmente para conter a inflação. Ele mencionou que a inflação deve cair para 5,6% até o fim de 2025, abaixo do pico de 10,3% que o Trading Economics aponta para a Rússia em março daquele ano. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, a inflação da Rússia subiu para 6,4% em janeiro de 2026, em relação ao ano anterior. Putin novamente afirma que já esperava tudo isso. O aumento do IVA na Rússia de 20% para 22% é o culpado desta vez, e a inflação observada em seguida é apenas um efeito temporário que será corrigido em breve.
Não foque em como o aumento do IVA se tornou necessário, pois a Rússia arrecada bem menos de um recurso importante que revelaremos em breve. E ignore o relatório do ISW, que mostrou a inflação dos alimentos na Rússia em cerca de 25% antes e após o aumento do IVA. O povo da Rússia deve saber que Putin controla tudo. Confie no seu líder, não nos próprios olhos, mesmo vendo o repolho tão caro que só restará comer isso por meses. A conversa do Putin é besteira, ainda mais considerando a crise bancária sistêmica da Rússia. Só faz sentido se o plano de Putin for acabar com o sistema bancário russo. Supomos que faz sentido, afinal, não há inflação sem bancos ou dinheiro. Estamos sendo sarcásticos. Ainda assim, é difícil levar a sério a afirmação do Putin de que está deliberadamente causando o colapso do PIB da Rússia, quando há tantos fatores fora do controle dele por trás de tudo isso e que vão continuar piorando no futuro. E um desses fatores, como sempre acontece quando o assunto é a economia da Rússia, é o petróleo. Mais um recorde de vendas russo foi quebrado, mas infelizmente na direção errada. Em 4 de fevereiro, a United 24 Media informou que as receitas fiscais russas de petróleo e gás caíram 50% em janeiro de 2026, comparado ao mesmo mês de 2025. A Rússia arrecadou 5,1 bilhões de dólares americanos em impostos de petróleo e gás, então o dinheiro não acabou totalmente. Esses 5,1 bilhões de dólares são a menor arrecadação mensal da Rússia com petróleo e gás desde julho de 2020, auge da pandemia de Covid-19. O recorde negativo de 5,1 bilhões de dólares equivale a apenas 2% do PIB da Rússia, o menor valor sob Putin. Isso indica que, antes, os impostos sobre petróleo e gás sempre superaram 2% do PIB russo. A United 24 Media rapidamente apresenta números que mostram como a situação piorou para a Rússia nesse setor. O principal imposto de extração mineral, o NDP, caiu quase 60% em comparação com janeiro de 2025, enquanto as taxas de exportação diminuíram 44%. O petróleo de Urais russo caiu para 39 dólares por barril em dezembro e 40 dólares em janeiro, bem abaixo dos 59 dólares previstos no orçamento, segundo o veículo. Diz ainda que a Rússia está vendendo seu petróleo bruto de Urais com um desconto de 27 dólares em relação ao Brent e está se preparando para enviar cerca de 30% menos petróleo para a Índia em 2026, já que o país enfrenta problemas de sanções relacionados às suas compras de petróleo russo. Acompanhamos em tempo real o colapso de uma indústria. Isso importa porque a Rússia depende das receitas de petróleo e gás. O mesmo vale para a guerra de Putin na Ucrânia. Existem alguns motivos pelos quais a Rússia não consegue sobreviver sem a receita que obtém desses recursos. Segundo a Agência Internacional de Energia, em 2021, 45% do orçamento federal da Rússia veio da taxação sobre vendas de petróleo e gás, ano anterior à guerra de Putin na Ucrânia. O Instituto de Estudos de Energia de Oxford afirma que essa porcentagem é relativamente comum. Ele diz que o setor de petróleo e gás da Rússia costuma representar de 30% a 50% do orçamento federal. Quando as vendas de petróleo e gás caem, entra menos dinheiro no orçamento federal que Putin usa para sustentar a guerra. O momento não poderia ser pior para Putin. Além dessas quedas de receita contribuírem para a posição financeira precária da Rússia, assim como serem o motivo pelo qual Putin aumentou a alíquota do IVA, que agora ele afirma está levando ao aumento da inflação, o orçamento da Rússia não está exatamente saudável. Em 4 de fevereiro, a UNN informou que o déficit orçamentário da Rússia pode triplicar até o final de 2026, sobretudo devido à redução das compras de petróleo russo pela Índia. Uma fonte não identificada, supostamente próxima ao Kremlin, sugeriu que a Rússia pode gerar 18% menos receita com petróleo e gás do que o governo prevê, levando a um déficit entre 3,5% e 4,4% do PIB. Lembre-se de que as receitas de energia de janeiro corresponderam a 2% do PIB. Quando o petróleo e o gás desempenham um papel tão importante para manter a economia russa de pé, qualquer queda, mesmo que a Rússia ainda esteja faturando bilhões com a venda de petróleo e gás, é relevante. Alguns bilhões de dólares a menos por mês enfraquecem o esforço de guerra da Rússia na Ucrânia e fazem o povo russo sentir mais a dor da guerra de Putin. Mesmo com todo o pessimismo sobre a Rússia, tudo indica que a situação vai piorar. Antes de aprofundar, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Inscreva-se hoje e seja um dos primeiros a ver vídeos como este quando forem ao ar. Já comentamos sobre o FMI reduzir a previsão de crescimento do PIB da Rússia. Segundo a Fundação para a Defesa das Democracias, a queda do PIB está ligada às sanções dos Estados Unidos, e Putin deve enfrentar ainda mais desafios em breve.
Mas antes de chegarmos a isso, há muitos outros sinais de que a Rússia está apenas na parte ruim de uma situação que só tende a piorar neste momento. Veja a indústria russa como exemplo. A Euromaidan Press descreve a capacidade produtiva da Rússia como encurralada, termo bastante preciso. Putin não previu que, ao tornar a economia russa dependente do setor de defesa em expansão, isso causaria quedas em quase todos os outros setores. Esse setor absorveu tanta mão de obra na Rússia que paralisou qualquer indústria não diretamente ligada às tentativas de Putin de destruir a Ucrânia. Como afirmou o diretor da NPN Holdings, fabricante russa, à rádio Paskov, reerguer a indústria russa agora parece impossível. Sem mercado, sem crédito, sem capacidade de comprar equipamentos de alta tecnologia. Nem a China, famosa por suas conquistas industriais, nos vende equipamentos de metalurgia, afirmou Igor Savitsky, citando as sanções. Savitsky está certo sobre o estado da manufatura russa. A China e as sanções são todos fatores que contribuíram para o que se tornou um período ruim para a atividade manufatureira da Rússia. Em 29 de dezembro, o Moscow Times relatou que a manufatura russa caiu pelo 7º mês seguido. A evidência vem do Índice de Gerentes de Compras, ou PMI, da S&P Global. Segundo o PMI, valores acima de 50 indicam crescimento do setor. A manufatura russa estava em 48,3 na escala do PMI em novembro e caiu novamente para 48,1 em dezembro. Ambos os meses caíram, mas dezembro caiu mais que novembro. A Rússia ainda tem muito a avançar antes que sua indústria encurralada se recupere. As vendas fracas em todos os setores são resultado da menor confiança do consumidor e da queda do poder de compra. Estamos certos de que elevar o IVA para 22% não ajudará nessas questões, mesmo que Putin diga que isso faz parte de um grande plano. Empresas de manufatura enfrentam um aumento nos custos de insumos, que em dezembro atingiram o maior nível desde março, segundo o Moscow Times. Esses custos mais altos estão sendo repassados aos clientes, indicando que os números de inflação divulgados pela Rússia são altamente questionáveis. Há algumas boas notícias para a Rússia nesse aspecto. Segundo o Investing.com, em janeiro o PMI da Rússia subiu para 49,4, o maior nível em 8 meses. A manufatura segue em queda, só que em janeiro a queda foi menos acentuada. Se isso significa que a Rússia está atingindo algum tipo de platô, ou se apenas desfrutou de um momento de calmaria antes de uma tempestade no PMI, ainda não se sabe. Sobre investimentos, isso também não ocorre muito na Rússia agora. Segundo o vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, em conversa com senadores russos, o investimento na economia russa deve chegar a 0% até o fim de 2025. Os investimentos cresceram só 0,5% nos 9 primeiros meses de 2025. No ano, devem ficar em 0 ou pouco mais, segundo o Moscow Times, que citou Novak. Mais uma vez, a realidade mostra que todas as previsões da Rússia estavam erradas. Em setembro de 2025, o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia previu que os investimentos crescerão 1,7% até o fim do ano. Mas no terceiro trimestre do mesmo ano, a agência Rosstat da Rússia registrou a primeira queda nos investimentos vista no país em 5 anos. Especificamente, uma queda de 3,1% no terceiro trimestre de 2025 mostra para onde o vento está soprando para a Rússia no quesito investimentos. Para a Rússia, isso significa que empresas não investem nas indústrias essenciais ao país. O The Moscow Times relata que o Centro de Desenvolvimento HSC da Rússia registrou queda nos investimentos em transporte, construção, petróleo, gás e carvão. Os únicos setores ainda fortes em investimento são o militar industrial e o de substituição de importações, voltado a suprir produtos que a Rússia não pode importar por causa das sanções. Não é preciso ser gênio para entender o que isso significa para a Rússia no futuro. Menos investimento significa infraestrutura defasada. Isso resulta em menos empregos, menor crescimento e uma aceitação geral de que a situação da Rússia não vai melhorar tão cedo. Por que investir em um negócio agora, com tantos setores em declínio? É melhor economizar o dinheiro e, com certeza, evitar assumir mais dívidas do que desperdiçá-lo, tentando obter retornos que parecem que talvez nunca venham. Como se Putin já não sentisse tudo isso. Até o único aparente ponto positivo da economia russa está contra ele. O rublo russo se fortaleceu, valorizando 25% frente ao dólar no último ano, o que geralmente seria positivo para a Rússia. No entanto, o fortalecimento do rublo se torna um grande problema para a Rússia quando ela tenta vender seu petróleo. Como observa a Euromaidan Press, o orçamento federal da Rússia depende do preço do petróleo em rublos que ela vende, não do preço em dólares.
Então, quando o rublo se valoriza em relação ao dólar, a Rússia acaba ganhando menos dinheiro com seu petróleo. A Euromaidan Press explica isso de forma simples. Moscou precificou o petróleo dos Urais em $59 por barril, cerca de 5.400 rublos. Mas se os preços caírem para perto de $50, a Rússia perde aproximadamente 1.000 rublos em cada barril vendido, um déficit potencial de 0,5 a 0,7% do PIB, segundo o portal. Isso é uma má notícia para o orçamento, e ainda pior, também é uma má notícia para as empresas russas. Embora o orçamento federal dependa de preços em rublos, o que gera problemas com uma moeda forte, empresas russas de petróleo, gás e metais enfrentam desafios ainda mais complexos. Elas recebem em dólares, que valem menos rublos, e pagam despesas em rublos, pagando mais quando o rublo está valorizado frente ao dólar. Mesmo quando a Rússia acerta em alguma coisa, tudo acaba dando terrivelmente errado. Isso nos remete ao que já citamos várias vezes, as sanções. Elas já estão aumentando a pressão sobre a economia vacilante da Rússia, e assim como a economia como um todo, tendem a piorar. Como parece improvável que Putin mude sua posição sobre a guerra, o que significa que não haverá um acordo de paz tão cedo, tanto a União Europeia, ou UE, quanto os Estados Unidos estão preparando sanções que podem muito bem empurrar a economia russa para além do ponto de ruptura. Segundo o Kiev Post, a UE já concluiu um novo pacote de sanções pronto para a implementação. A UE pretende impor essas sanções à Rússia no 4º aniversário da invasão da Ucrânia por Putin, em um gesto aparentemente cerimonial. Sabemos pouco sobre essas sanções, além de que novamente vão focar na frota sombra de petroleiros que mantém a receita petrolífera da Rússia. Esses mesmos oficiais afirmam que os Estados Unidos também prepararam um novo pacote de sanções contra a Rússia, embora não haja indicação de quando essas sanções serão implementadas. A administração Trump deve aguardar o momento ideal para usar sanções como punição por Putin não seguir o que os Estados Unidos desejam, algo que Donald Trump já fez antes. Então ainda não há uma data. Mas se Putin mais uma vez não cumprir suas alegações de que quer paz na Ucrânia, talvez lançando mísseis, drones e bombas imediatamente após participar de discussões de paz, provavelmente veremos o pacote de sanções dos Estados Unidos ser implementado logo em seguida. Putin está impotente para impedir qualquer uma dessas coisas. Melhor dizendo, Putin até tem o poder de tirar a Rússia do abismo, mas a única maneira de fazer isso é acabar com a guerra na Ucrânia, em termos que não entreguem tudo o que Putin quer. O presidente da Rússia não aceitará isso, então a guerra continuará e a economia russa seguirá em queda rumo à ruína. O dinheiro mantém a máquina de massacre russa ativa, e é o motivo de Putin e seus aliados no Kremlin prolongarem a guerra na Ucrânia. Agora as coisas mudaram. Não é só pela falta de dinheiro. A Ucrânia achou um jeito de usar o próprio dinheiro da Rússia para cobrir os danos da guerra. Esse é um dinheiro que Putin nunca vai recuperar. Há uma dupla de problemas que atingiram Putin em cheio. Um relacionado aos ativos congelados da Rússia e o outro a uma certa bolha que arruinaria a Rússia se estourasse. Falaremos da bolha mais tarde. Antes, precisamos considerar os ativos russos congelados, principalmente como a Rússia está perdendo seu controle. Veja o resumo da história. Os bilhões russos congelados financiam a Ucrânia, que não precisará devolver nenhum valor usado. No centro dessa história estão os 210 bilhões de euros, ou aproximadamente 247 bilhões de dólares, que a União Europeia, ou UE, detém. Segundo a Euromaidan Press, um mecanismo de empréstimo da União Europeia proporcionou alívio financeiro essencial à Ucrânia durante sua defesa contra a invasão de Putin. Esse empréstimo usa centenas de bilhões de dólares em ativos russos congelados em bancos da União Europeia e garante que a Ucrânia não precise pagar o valor. Veja como funciona. Em 2025, a Ucrânia adicionou 47,3 bilhões de dólares à sua dívida pública. Isso é obviamente uma péssima notícia, mas também é uma inevitabilidade, dado o tamanho da guerra de Putin contra o país. A boa notícia é que, embora a dívida tenha aumentado, os custos de empréstimo da Ucrânia relacionados a essa dívida foram reduzidos em quase metade. O principal motivo é o dinheiro enviado à Ucrânia pelo G7 garantido por ativos congelados do Banco Central Russo. Dos 47,3 bilhões de dólares em dívida adicional, os empréstimos ERA fornecidos à Ucrânia pelas nações do G7 representam 37,9 bilhões de dólares. E é aqui que fica brilhante para a Ucrânia. Segundo a Euromaidan Press, os empréstimos ERA recebidos pela Ucrânia têm carência de 11 a 12 anos, sem necessidade de pagamento nesse período. Após o fim dos períodos de carência, os pagamentos iniciam. A Ucrânia não pagará esses valores.
Os países credores usarão os rendimentos dos ativos russos congelados para quitar a dívida ucraniana. A Ucrânia não vai pagar $1 sequer. Em vez disso, a Rússia perde os rendimentos de seus ativos congelados sem perder os próprios ativos, o que também é a maneira que a Uiopaia encontrou para contornar os problemas legais que surgiriam caso a Ucrânia simplesmente recebesse esses ativos congelados. Aqui vemos um plano de longo prazo que pode se repetir caso a guerra na Ucrânia continue por anos. O impacto para a Ucrânia é enorme. Graças a esses empréstimos do ERA, o custo médio de empréstimo da Ucrânia caiu de 7,2% para 4,55%. O custo da dívida externa caiu ainda mais, passando de 4,5% para 1,9%, segundo o Euromaidan Press. O Ministério das Finanças da Ucrânia detalhou mais com dados publicados em 30 de dezembro. Segundo o Ministério, a Ucrânia garantiu 52,4 bilhões de dólares americanos em financiamento externo em 2025, com mais de 70% vindo de empréstimos ERA, que usam ativos russos congelados como garantia e pagamento. Outros fundos vieram de 12 bilhões de dólares em empréstimos do mecanismo Ucrânia, oferecidos pela União Europeia. Além disso, a UE concedeu 668 milhões de dólares em subsídios que não precisam ser devolvidos. Além disso, o financiamento externo da Ucrânia para 2025 soma cerca de 2,3 bilhões de dólares, com empréstimos sendo fornecidos por instituições como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e o Japão. Tudo ficou complexo, então vamos ao principal. A Ucrânia recebeu quase 38 bilhões de dólares do ERA em empréstimos, mas não precisará pagar. A Rússia é quem pagará. Isso certamente vai irritar Putin, tanto quanto outro grande evento que discutiremos em breve. A União Europeia agora possui cerca de 40% da dívida da Ucrânia, o que é uma boa notícia para o país. Apesar de alguns membros da União Europeia, como Eslováquia, Hungria e Bulgária, serem mais simpáticos à Rússia, a maioria dos países do bloco apoia a Ucrânia e fornece muitos recursos para sua defesa. Em 3 de fevereiro, a União Europeia anunciou mais 153 milhões de euros, aproximais 180 milhões de dólares, em ajuda humanitária para a Ucrânia e Moldávia, país também ameaçado pelo expansionismo de Putin. O ponto que estamos destacando aqui é que 40% da dívida da Ucrânia agora está nas mãos de uma organização que entende exatamente de onde essa dívida vem e é simpática aos motivos pelos quais ela existe. Mesmo sem os empréstimos do ERA pagos com ativos russos congelados, o restante da dívida da Ucrânia com a União Europeia deve ser gerido em condições favoráveis, aproximando ainda mais os dois. É uma situação estranha. A dívida fortalece os laços, ao que parece. Ou talvez a raiva contra Putin permita criar mecanismos que obrigam a Rússia a custear a defesa da Ucrânia. Não se pode subestimar o impacto desse dinheiro na Ucrânia. Como aponta o Conselho Europeu de Relações Exteriores, ou ECFR, o Fundo Monetário Internacional já havia projetado que a Ucrânia ficaria sem o dinheiro necessário para financiar sua defesa até início de 2026, o que poderia ter forçado a Ucrânia a capitular diante das exigências maximalistas de Putin. Isso não acontecerá mais. Os empréstimos da ERA garantiram isso. A União Europeia apoiou a Ucrânia ao acionar os poderes de crise do artigo 122 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, TFUE, que permite a adoção de medidas como esses empréstimos, com apoio de maioria qualificada dos Estados-membros, ou seja, 15 países que somam 65% da população da União Europeia, segundo o Conselho Europeu de Relações Exteriores. Algo drástico precisaria ocorrer na União Europeia para reverter o empréstimo. Vetos de poucos membros não resolverão mais a situação. Curiosamente, a União Europeia cria outros mecanismos que podem futuramente ajudar a Ucrânia. Em 30 de janeiro foi noticiado que um fundo europeu de crise de 514 bilhões de dólares poderia ser usado pela União Europeia para emprestar dinheiro a países para fins de defesa. Presumivelmente, esses empréstimos não funcionariam da mesma forma que os empréstimos do ERA, ou seja, eles terão que ser reembolsados. No entanto, se for do interesse da Europa e especialmente se a Ucrânia se tornar um membro da União Europeia, o que o presidente Volodymyr Zelensky acredita que pode acontecer já em 2027, esse enorme montante de dinheiro poderia ajudar a Ucrânia a se defender por ainda mais tempo depois que os empréstimos do ERA acabarem. A Ucrânia ganha um respiro, pois os empréstimos do ERA ajudarão a superar a crise demográfica surgida desde a invasão russa. Como destaca o Euromaidan Press, a população da Ucrânia nas áreas do país que ainda estão sob controle ucraniano caiu de 41 milhões antes da invasão para 31 milhões.
Dos 10 milhões de déficit, 2,4 milhões estão nos territórios ocupados, enquanto 6,7 milhões são refugiados que fugiram para o exterior. Some as dezenas de milhares de soldados mortos na guerra, e você enfrenta problemas humanitários e econômicos. Um país que perde 10 milhões de pessoas em 4 anos, naturalmente enfrentará escassez de mão de obra. Com menos mão de obra, vem menos oportunidades de gerar receita para financiar o esforço de defesa, o que é um dos muitos fatores que contribuíram para a dívida da Ucrânia ter subido tanto originalmente. Empréstimos pagos com recursos da própria Rússia não vão solucionar esses problemas populacionais. Eles darão mais tempo à Ucrânia. Como verá, a bolha citada no início do vídeo pode estourar a qualquer momento, o que indica que a Rússia pode estar ficando sem tempo mais rápido que a Ucrânia. Infelizmente, mais uma decepção deve ser lembrada diante dessas boas notícias. Mesmo com grandes empréstimos do ERA, que permitirão à Ucrânia lutar contra a Rússia por mais alguns anos, o país ainda está longe de estar seguro. Os atuais problemas demográficos continuarão sendo um grande desafio após a guerra. O mesmo vale para a dívida da Ucrânia, que está em torno de 100% do produto interno bruto, desde agosto de 2025. Os empréstimos da ERA são pouco mais de 1/5 dos 184 bilhões de dólares em dívida que a Ucrânia devia em agosto. Então, os pagamentos seguirão e provavelmente impactarão o país por muitos anos após a guerra. Poderia ser pior. A alternativa é a Ucrânia ficar sem dinheiro até a primavera e deixar de existir como conhecemos desde o colapso da União Soviética. E isso nos leva de volta à bolha. Mas antes de chegarmos a isso, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito se quiser ver mais vídeos com esse tipo de análise. Ucrânia e União Europeia acharam uma forma inteligente de tirar dinheiro de Putin e obrigar a Rússia a pagar pela defesa que tenta destruir. Assim, surge a bolha. Especificamente, a bolha do ouro que tem sustentado a Rússia durante grande parte da guerra pode estar prestes a estourar. Em 3 de fevereiro, Ambrose Evans Pritchard, editor internacional de negócios do Telegraph, afirmou que a Rússia vive hoje situação semelhante à do Reino Unido no início da Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido precisou vender reservas de ouro e moeda estrangeira aos Estados Unidos no esquema de cash and carry para seguir na luta. A Rússia tem feito o mesmo durante a guerra na Ucrânia, beneficiando-se da alta do ouro, que acrescentou mais de 200 bilhões de dólares ao caixa de guerra de Putin desde a invasão. Putin depende muito desse ouro. Em dezembro de 2024, a Euronews relatou que o ouro virou um dos principais recursos estratégicos da Rússia, já que as sanções dificultaram a venda de petróleo e gás. Na época, a Rússia ocupava o 5º lugar na lista dos países com as maiores reservas de ouro, com cerca de 2.571 toneladas curtas americanas ou 2.333 toneladas métricas. A Rússia tenta acumular mais ouro desde o início da invasão por Putin. Em fevereiro, o Telegraph informou que a Rússia intensifica sua participação no comércio de ouro africano, enviando mercenários e juntas apoiadas pelo Kremlin para controlar minas no continente. A Rússia quer mais ouro, pois é um produto difícil de ser sancionado. É muito mais fácil de transportar fisicamente do que algo como o petróleo, o que faz do ouro uma mercadoria que pode ser contrabandeada sem chamar a atenção das redes financeiras convencionais. A venda de moedas deixa um rastro documental. A venda de ouro, se feita de maneira suficientemente discreta, pode não deixar nenhuma evidência além do comprador possuir mais ouro do que tinha antes, considerando que comprador ou vendedor sejam transparentes sobre o ouro possuído. Putin queria o ouro, pois sabia que teria compradores. A China é a principal entre eles, com Evans Pritchard observando que a China tem ajudado a manter a economia de guerra de Putin funcionando com sua própria versão de pagamento à vista, cada vez mais na forma de entregas diretas de barras de ouro dos cofres do Banco Central Russo. Agora a Rússia enfrenta um problema: o valor do ouro está caindo. Com a queda do preço, bilhões de dólares são varridos do caixa de guerra russo, mesmo com as grandes reservas de ouro da Rússia. Quando o valor desse ouro cai, não há muito que Putin possa fazer a respeito. Os primeiros estágios do que pode ser um colapso do ouro vieram em fases, e tudo começou na semana que se iniciou, em 26 de janeiro. Na sexta-feira, os analistas se surpreenderam com a queda do ouro e da prata. A prata caiu até 30% em um dia, mas para a Rússia, o mais relevante foi a queda de cerca de 10% no ouro. A Euronews trouxe mais números e contexto. Eles destacaram que o valor do ouro havia atingido um novo recorde de 5.600 dólares por onça em 29 de janeiro, apenas para despencar para cerca de 4.770 por onça no dia seguinte. Para entender isso, precisamos calcular.
Antes, dissemos que a Rússia tinha pouco mais de 2.500 toneladas curtas americanas de ouro em reservas em 2024. Se considerarmos que esse número ficou igual, apesar de Putin provavelmente ter vendido ouro para financiar a guerra, podemos estimar quanto dinheiro a Rússia perdeu em 24 horas. Uma tonelada curta, que é a versão americana de uma tonelada, equivale a 29.166,7 onças Troy, que é a medida padrão do ouro. Multiplicando 29.166,7 onças Troy por $5.600 por onça, você obtém um pouco mais de 163,33 milhões de dólares por tonelada de ouro. Multiplicando pelas cerca de 2.500 toneladas de ouro nas reservas russas em 2024, o total ultrapassa 408 bilhões de dólares. Depois, fazemos o mesmo para o preço após a queda. Isso nos dá um preço de 139,12 milhões de dólares por tonelada de ouro, o que soma cerca de 347,8 bilhões de dólares. Em outras palavras, cerca de 60 bilhões de dólares perdidos em 24 horas. Agora, esses são números aproximados com base em como eram as reservas de ouro da Rússia. Ainda assim, eles oferecem uma ideia do tipo de dor que Putin está sentindo agora, como resultado de fatores de mercado que estão totalmente fora do seu controle. A questão agora é simples. A queda do ouro em 30 de janeiro foi apenas uma correção do mercado ou o início do estouro da bolha do ouro? Os preços seguem instáveis, como Evans Pritchard apontou no The Telegraph. Putin tem reservas suficientes para manter a guerra com o ouro a 4.925 dólares, muito acima dos 1.900 dólares de 3 anos atrás. A dúvida, segundo ele, é se o ouro caminha para níveis estruturais bem mais baixos. Ainda há dúvida se o ouro cairá para os níveis estruturais mais baixos citados pelo autor. Evans Pritchard indica que a recente alta do ouro desde 30 de janeiro não garante o início de uma grande valorização que leve o preço ao patamar anterior. Ele aponta que a inflação está caindo no Ocidente, acrescentando que o avanço da IA também é deflacionário, já que está aumentando as taxas de produtividade. O ouro pode voltar a cair e atingir níveis inferiores aos do mini crash em breve. Outros acham que isso foi apenas um ponto fora da curva. Como informa Forbes, o JP Morgan aumentou sua previsão para o ouro no fim do ano para 2.300 dólares por onça, dizendo que a alta de longo prazo do ouro não foi nem será linear. Assim, por enquanto, mais uma vez digerimos, reajustamos e repetimos. O Deutsche Bank também projeta 2.600 dólares por onça. Putin torce para que acertem. Se não estiverem, o ouro da Rússia vai se tornar muito menos valioso. Se a bolha do ouro estourar, Putin pode perceber que não poderá contar com Xi Jinping para salvá-lo. A China pode estar adquirindo muito ouro russo, com grandes remessas físicas iniciadas recentemente. Para Xi, a relação com a Rússia é uma questão de oportunidade, não de amizade. E ele já mostrou disposição para deixar Putin em busca de melhores oportunidades. Neste momento, Evans Pritchard afirma que a China tenta reconstruir laços com potências econômicas europeias, após quase 4 anos de apoio indireto à Rússia. Se essas potências avisarem Xi que o ouro de Putin está fora de cogitação, ele pode abrir mão dessa mercadoria por relações comerciais mais vantajosas. Há muitos exemplos de oportunismo chinês que sustentam essa teoria. Em dezembro, o Telegraph noticiou que as exportações de veículos chineses para a Rússia cresceram 7 vezes em 2024, em relação a 2023. Isso teve grande impacto ao forçar fabricantes russos como Lada e Kamaz a reduzirem a produção. Segundo o Telegraph, a Kamaz viu a demanda por seus veículos cair 60%, enquanto a Lada cortou a produção em quase 50%. A China aproveitou a oportunidade de forma tão agressiva que agora prejudica os fabricantes de veículos russos. A China tem usado as sanções ocidentais para adquirir grandes volumes de petróleo e gás russos, com grandes descontos. Xi novamente aproveitou a oportunidade. Enquanto isso, os investimentos chineses na Rússia caíram de 1,2 bilhão de dólares em 2011 para 400 milhões até o fim de 2025. Neste contexto, a China não é realmente aliada da Rússia. Como Evans Pritchard coloca, a chance de que a China ofereça a Putin um empréstimo semelhante ao Lend-Lease dos tempos atuais para ajudá-lo a alcançar seus objetivos máximos na guerra na Ucrânia devem ser próximas de zero. Em outras palavras, assim que Putin se tornar mais problemático do que útil para a China, Xi vai deixar o presidente da Rússia para trás, e isso pode deixar a Rússia com uma grande quantidade de ouro, que vale menos do que antes, sem ter a quem vender em grandes quantidades. Por isso, esta semana foi um duplo golpe para a Rússia. Putin precisa tentar descobrir como lidar com o que pode ser um colapso no valor de uma das poucas commodities que a Rússia tem em abundância.
Enquanto isso, a Ucrânia recebeu uma tábua de salvação econômica, fazendo a Rússia pagar pela defesa do inimigo de Putin. Pode permitir que a Ucrânia desgaste o exército e economia russos, a ponto de Putin ser forçado a encerrar sua suposta operação militar especial. A única coisa que mantém a Rússia viva na guerra da Ucrânia é o petróleo. A receita de impostos desse produto valioso sustentou a invasão de Putin. Mas, à medida que as sanções se intensificaram, a pergunta logo passou a ser: por quanto tempo? Não por muito tempo. Sem disparar um tiro, os Estados Unidos arruinaram a Rússia ao eliminar o último suporte das ambições imperiais de Putin. Agora começamos a ver os efeitos destruindo lentamente a Rússia. Antes de explicar a situação atual do petróleo russo, precisamos voltar no tempo. Não muito longe, ainda bem. Voltamos ao fim de outubro de 2025, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas sanções, voltadas para duas das principais petrolíferas russas, Lukoil e Rosneft. As sanções vieram após outra rodada fracassada de negociações de paz com Putin, mostrando que os Estados Unidos puniriam a Rússia severamente caso ele não levasse as conversas a sério. Essas foram medidas rigorosas. Porém, Putin talvez não tenha notado todo o impacto do efeito cascata. Os Estados Unidos lançaram uma pedra enorme no Oceano Russo, causando ondas gigantes que estão destruindo o petróleo russo. Ainda assim, os efeitos iniciais foram significativos. A Lukoil, em especial, levou as novas sanções dos Estados Unidos como um gancho no queixo de Mike Tyson no auge. Apenas uma semana depois do anúncio de Trump, a Lukoil declarou ao mundo que estava em estado de pânico ao anunciar que venderia seus ativos internacionais ao maior licitante caso não recebesse algum tipo de alívio da pressão que Trump havia acabado de impor à empresa. Lembre-se dessa venda, ela será importante em breve. Já em 27 de outubro, a Lukoil recebia propostas, possivelmente porque o Reino Unido adotou sanções como os Estados Unidos. As participações estrangeiras precisariam ser vendidas, e eram muitas para negociar. No Iraque, a Lukoil possuía uma participação de 75% no campo petrolífero de West Kerna 2, que produzia cerca de 480 mil barris por dia, e é um dos maiores campos petrolíferos do mundo. A refinaria Neftochim Burgas, na Bulgária, é outro ativo que a Lukoil pode ter que vender para conter prejuízos das sanções, assim como a refinaria na Romênia. São investimentos importantes para uma empresa responsável por cerca de 2% do petróleo mundial inviabilizados por Trump em outubro de 2025. Avançando para o presente, uma medida que inicialmente causou pânico entre as principais empresas petrolíferas da Rússia agora começou a ter efeitos drásticos, tanto sobre a Lukoil quanto sobre a própria Rússia. Vamos falar sobre o que está acontecendo com a Rússia como um todo em alguns minutos. Mas no caso da Lukoil, as vendas propostas já foram concluídas, e você nunca vai adivinhar quem são os compradores: os Estados Unidos. Segundo a Newsweek, em 29 de janeiro, a Lukoil aceitou vender seus ativos estrangeiros a uma empresa de investimentos dos Estados Unidos, em um acordo estimado em 22 bilhões de dólares. Essa não é uma venda comum. O que isso significa é que a Lukoil está se desfazendo de ativos que geravam receita antes de Trump tomar sua grande decisão de impor sanções. Putin pode taxar cada rublo do petróleo vendido por empresas russas, mantendo o fluxo de dinheiro para o caixa de guerra. Qualquer venda como a que a Lukoil concordou terá grande impacto econômico na Rússia e enfraquecerá a empresa como participante global no setor de petróleo. A Newsweek não diz quais ativos internacionais da Lukoil serão vendidos ao grupo de investimentos dos Estados Unidos, mas é provável que sejam todos. Os ativos citados antes no vídeo sumiriam nesse cenário, assim como os 200 postos de gasolina da Lukoil nos estados da Pensilvânia, Nova Jersey e Nova York. O mesmo pode acontecer com quaisquer postos de gasolina que ela possua em países além da Rússia, juntamente com refinarias e ativos de exploração e produção de petróleo que a Lukoil detém em territórios fora de sua terra natal. É importante destacar a grande diferença entre a Lukoil e a Rosneft, alvo das sanções de Trump ao petróleo. Esta última é uma empresa estatal, o que, embora traga seus próprios problemas, pelo menos significa que pode ser protegida dos piores efeitos econômicos das sanções. A Lukoil, por outro lado, é de propriedade privada, o que lhe permitiu, originalmente, desenvolver um portfólio tão impressionante de ativos internacionais. A Rússia se beneficiou desses ativos. Os ativos internacionais da Lukoil proporcionavam receita constante à Rússia, vinda crucialmente do exterior. Isso é vital para um país onde as receitas de investimentos no exterior quase desapareceram após a invasão da Ucrânia por Putin, tornando justo dizer que os ativos vendidos pela Lukoil eram uma tábua de salvação para Putin.
Com os ativos sob controle de uma empresa dos Estados Unidos, a tábua de salvação foi cortada e o petróleo extraído beneficiará outros, não Putin. O Kremlin não pode taxar uma renda que já não entra mais no país. A venda dos ativos da Lukoil pode ter causado um rombo de bilhões no orçamento de guerra russo. Para a Lukoil, a venda é só um paliativo enquanto continua sangrando. Apesar da injeção de 22 bilhões de dólares ser essencial, a Lukoil enfrenta dificuldades pelos grandes descontos exigidos em cada barril de petróleo vendido a países que se beneficiam das sanções ocidentais para explorar sua situação. A Lukoil enfrenta tantos descontos que dias antes de anunciar a venda de ativos no exterior, o chefe da empresa, os chefões foram rastejando até o Kremlin, de chapéu na mão, implorando ao governo algum tipo de alívio fiscal por causa dos descontos que agora são obrigados a oferecer. Queda acentuada no preço do petróleo bruto russo fez com que fosse negociado a cerca de 50% dos índices globais. Segundo o Moscow Times, a Lukoil pediu ao Kremlin alteração no mecanismo de amortecimento de preços de combustíveis da Rússia. Introduzido em 2018, esse mecanismo compensa empresas petrolíferas russas quando os combustíveis domésticos custam menos que no exterior. A contrapartida é que as empresas precisam fazer pagamentos adicionais ao Estado quando os preços domésticos sobem acima dos níveis internacionais. É isso que a Lukoil está tendo que fazer agora, e é isso que a preocupa. Ela está pedindo que o desconto aplicado ao petróleo bruto russo para fins fiscais seja limitado entre 10 e 15 dólares por barril. Esses limites de desconto já passam de 20 dólares, fazendo com que a Lukoil precise pagar cerca de 170 milhões de dólares ao orçamento anual da Rússia em dezembro, pelo mecanismo de compensação. Esse valor é ainda maior quando se leva em conta o mês de janeiro. Segundo a United 24 Media, empresas petrolíferas russas devem transferir 616 milhões de dólares ao orçamento estatal entre dezembro e janeiro. Para contextualizar, essas mesmas empresas receberam coletivamente 23 bilhões de dólares da Rússia sob o mecanismo de amortecimento em 2023 e mais 11,5 bilhões em 2024. Só para esclarecer, a Lukoil quer que Putin retire menos dinheiro da indústria petrolífera russa, bem quando ele busca cada rublo possível para financiar a guerra. Algo me diz que isso não vai acontecer. Além disso, a Rosneft também não está indo bem. Embora ser estatal proteja a empresa dos problemas que afetam a Lukoil com ativos internacionais, os lucros da Rosneft estão caindo rapidamente. Em dezembro de 2025, a UNN informou que nos primeiros 9 meses de 2025, os lucros da Rosneft despencaram cerca de 70%. Isso aconteceu antes das sanções de Trump, então é provável que a Rosneft enfrente mais dificuldades em 2026. Mas ainda não ouvimos nada sobre isso. O Kremlin está tentando dar uma mãozinha para a Rosneft, já que anunciou um alívio fiscal de 10 bilhões de rublos para a empresa, que será pago anualmente entre 2026 e 2030. Mas isso representa só cerca de 133 milhões de dólares por ano. Mesmo assim, a Rosneft só recebe esse dinheiro por ser estatal. Mesmo assim, as rachaduras definitivamente estão começando a aparecer nos gigantes do petróleo da Rússia, e podemos dizer o mesmo sobre a própria Rússia. Antes de falarmos dos problemas da Rússia, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Vamos voltar ao que está acontecendo com a Rússia. Como mencionamos anteriormente no vídeo, o impacto das sanções de Trump em outubro está causando um enorme efeito dominó. Descobrimos qual é esse efeito e como ele ainda impacta a Lukoil. No entanto, a Rússia também está lidando com uma série de novos problemas causados por essas sanções, especialmente quando as sanções de Trump se somam às muitas que vieram antes. Veja a arrecadação de impostos. Caiu muito. Em 19 de janeiro, a Reuters informou que cálculos apontam queda de 46% nas receitas do orçamento federal da Rússia, com impostos sobre gás e petróleo em janeiro, comparado ao mesmo mês de 2025. A Rússia ainda arrecadará muito dinheiro para a guerra de Putin. Cerca de 5,41 bilhões de dólares irão para o caixa de guerra, mas esse é o menor valor arrecadado pela Rússia com a taxação de seus dois ativos mais valiosos desde agosto de 2020. Isso ocorreu no início da pandemia de Covid-19, quando todos eram obrigados a ficar em casa e a demanda por combustível era baixa. Para piorar ainda mais para o Kremlin, essa queda veio após um 2025, que também registrou as receitas do orçamento federal da Rússia no nível mais baixo desde 2020. A receita tributária obtida com petróleo e gás caiu 24% em comparação com 2024. Novamente, a Rússia ainda gerou muito dinheiro com seu petróleo e gás, cerca de 112,6 bilhões de dólares na verdade.
mas isso é 24% a menos do que no ano anterior. Janeiro registrou nova queda, mostrando que as receitas seguem caindo. A Rússia enfrenta cortes sucessivos e agora vemos os primeiros sinais de seu esgotamento. Se as tendências continuarem, a receita tributária da Rússia com petróleo e gás em 2026 será menor que em 2025, e assim sucessivamente. Com o tempo, restará muito pouco. A Newsweek também levanta um ponto muito interessante, que demonstra como os problemas da Rússia com o petróleo vão se estender muito além do fim da guerra na Ucrânia. Durante a guerra, a Rússia compensou com altos gastos militares, impostos e grandes empréstimos. Quando a guerra terminar, o país terá altos custos de reconstrução e pressão para elevar o padrão de vida, segundo a reportagem. Ou seja, a cortina de fumaça sobre as finanças da Rússia já está se dissipando. Quando a guerra terminar, o povo de Putin vai precisar do investimento negado nos últimos 4 anos, mas não haverá recursos para financiar uma reconstrução que a Rússia não esperava enfrentar. Além dos impostos, a Rússia enfrenta sanções dos Estados Unidos e de outros países ocidentais. Elas obrigam as empresas petrolíferas a vender seus produtos com grandes descontos, o que afeta as questões tributárias já discutidas. A Rússia recebe menos receita tributária de um barril de petróleo vendido a $50 do que de um vendido a $80, por exemplo. Mas agora, Putin faria qualquer coisa por esses valores, pois os descontos que a Rússia oferece são bem maiores. Refinarias indianas que ainda compram da Rússia estão lucrando como nunca. Segundo o artigo da United 24 Media de 29 de janeiro, a Rússia é obrigada a vender petróleo a $22 o barril para indianos, por medo de sanções dos Estados Unidos. Chegou ao ponto em que algumas das refinarias do país estão se recusando ativamente a comprar petróleo russo, o que está forçando a Rússia a oferecer descontos de preços sem precedentes. A última vez que o preço médio do barril de petróleo esteve nesse nível foi na pandemia de Covid-19. Segundo o Macrotrends, em abril de 2020 o preço médio caiu para $19,23 por barril, após estar entre $40 e $50 antes. Porém, foi uma situação extrema. O petróleo não custava na faixa dos $20 por barril desde o início dos anos 2000. Assim, a Rússia, ao vender à Índia por esse valor, pede mais de 20 anos de inflação, recebendo o mesmo que quando Putin assumiu o poder. O Financial Times diz que, com preços em torno de $22, a Rússia praticamente não lucra por barril, retomando a questão dos impostos. O que pode ser taxado sem gerar dinheiro? Segundo um ex-executivo sênior do setor de energia ao Financial Times, se os Estados Unidos ampliarem as sanções, só conseguiremos vender petróleo por oleoduto. Sabemos que Putin quer retornar a Rússia ao que era antes, mas talvez isso esteja indo um pouco longe demais. Se voltarmos à época em que Trump implementou as sanções dos Estados Unidos contra a Lukoil e a Rosneft, vemos que o problema com a Índia começou para a Rússia cerca de um mês após esse anúncio. Em novembro, a Reliance Industries, um dos maiores conglomerados da Índia, anunciou que parou de importar petróleo russo para sua refinaria de exportação, em Gujarat. A transição foi antecipada para garantir conformidade com as restrições de importação, que valem a partir de 21 de janeiro de 2026, informou a Reliance Industries em comunicado, basicamente dizendo que os Estados Unidos exigiram isso. A Reliance reduziu ainda mais as importações, segundo o site oilprice.com, em 29 de janeiro. A empresa parou de comprar petróleo sancionado da Rússia, limitando quais empresas russas podem vender para a Reliance. Isso significa que a Reliance só vai comprar volumes limitados de petróleo bruto da Rússia, com esse petróleo estando sujeito a tetos de preço, o que por sua vez pode levar aos tipos de descontos que a mídia United 24 menciona. O ministro do Petróleo da Índia, Hardip Puri, anunciou em janeiro que as importações indianas de petróleo da Rússia caíram para 1,3 milhão de barris por dia, ante 1,8 milhão, agravando ainda mais a situação. Mesmo com o preço com desconto, isso representa 11 milhões de dólares em compras diárias que deixaram de acontecer, o que soma um pouco mais de 4 bilhões de dólares em receita anual que Putin não pode tributar. Tudo isso por causa das sanções dos Estados Unidos. E tudo indica que a situação da Rússia deve piorar, principalmente se o novo projeto de sanção secundária dos Estados Unidos, que prevê tarifas de 500% para países que comprarem petróleo russo, for aprovado. Aliás, o petróleo russo não sancionado também não está gerando rios de dinheiro que Putin possa usar na guerra na Ucrânia. Segundo a United 24, o preço médio de exportação do barril de petróleo bruto dos Urais, principal tipo vendido pela Rússia, caiu para $39 em dezembro. Você tem 3 tentativas para adivinhar o que diremos a seguir. Esse é o menor valor desde a pandemia de Covid-19.
Neste momento, a versão de normalidade da Rússia é se colocar no mesmo estado em que estava quando uma doença desconhecida fazia todos os países do planeta entrarem em pânico. A liderança de Putin levou a isso, e só vai piorar. Em janeiro, o preço médio do petróleo bruto dos Urais caiu para $34 por barril. Apesar da recuperação até o fim do mês, o valor atual de venda, entre 36 e 38 dólares, segue abaixo do registrado em dezembro. 2025 já viu as coisas piorarem para o petróleo da Rússia. O Financial Times informa que o desconto do petróleo dos Urais atingiu 24 dólares por barril em novembro, representando a diferença de preço entre o Urais e o Brent. As sanções tornam os descontos inevitáveis. Em 2024 e 2023, o desconto era de apenas 15 dólares. Então a pressão das sanções claramente teve um efeito, e isso vai continuar acontecendo. Ironicamente, o único aspecto da economia russa que está se fortalecendo também está agravando todos esses problemas do petróleo. Hoje, o rublo vale 17% mais que a taxa de 92 rublos por dólar usada pela Rússia em seu orçamento. Isso mostra que a Rússia obtém menos rublos por dólar nas vendas de petróleo. O Financial Times explica: uma diferença de 10 dólares americanos no preço médio do Ural em relação ao previsto no orçamento eliminaria de 1,5 a 1,8 trilhão de rublos em receitas, escreveram analistas do Alfa Bank, maior banco privado da Rússia. 1,8 trilhão de rublos equivale a cerca de 23,9 bilhões de dólares. Ainda mais dinheiro que Putin não poderá tributar. Apresentamos muitos números neste vídeo e ainda temos mais para mostrar como a situação do petróleo russo é ruim. Além dos problemas com empresas de petróleo vendendo ativos, descontos no petróleo e o rublo forte prejudicando Putin, resta ainda a produção. Como relatado pela mídia United 24, em 23 de janeiro, a produção de petróleo da Rússia chegou a 512 milhões de toneladas, o que marca o quarto ano consecutivo de quedas. Em 2024, a Rússia produziu 516 milhões de toneladas de petróleo. Foram 530 milhões de toneladas. E em 2022, foram 535 milhões de toneladas. A produção de petróleo russa não era tão baixa como em 2025 desde 2009. Então, o que vemos aqui? A resposta simples é que o setor de petróleo da Rússia está entrando em crise. Tudo o que falamos aqui, desde a venda de ativos para os Estados Unidos até os menores volumes de petróleo que a Rússia está produzindo, resulta em uma coisa para Putin: menos receita de petróleo para o Kremlin tributar. O ponto fraco de Putin foi encontrado. Ou talvez mais precisamente, esse ponto fraco sempre foi conhecido. Só que agora, os Estados Unidos estão enfiando faca após faca no lugar perfeito a cada sanção que implementam. A indústria de petróleo da Rússia não colapsa hoje. Ela não vai colapsar amanhã, mas todas essas feridas vão cobrar seu preço. E Putin ficará com os restos de uma economia que destruiu sem conseguir derrotar a Ucrânia. A economia da Rússia sempre pareceu estar em uma montanha russa. Após longos períodos de queda, vem o crescimento, seguido de oscilações, até que ninguém entende o que ocorre. Agora, um colapso real se aproxima, enquanto a Rússia cambaleia como um velho lutando para respirar. Qualquer uma dessas respirações pode ser a última. A humilhação de Vladimir Putin está completa, já que a Rússia foi envergonhada no cenário global. A Ucrânia fez o impossível e a economia russa sente os efeitos. Começando pela manchete. Pela primeira vez desde o início da guerra, a Ucrânia deve crescer mais que a Rússia em um ano. Essa revelação vem do Euromaidan Press, que noticiou sobre a perspectiva econômica mundial do Fundo Monetário Internacional, ou FMI. Publicado em janeiro, esse documento apresenta as previsões do Produto Interno Bruto, ou PIB, para países de todo o mundo para 2026. Suspeitos de sempre seguem no topo da lista. O PIB da Índia deve crescer 6,2% este ano e a China terá um crescimento de 4,5% se o FMI estiver correto. Mas a verdadeira novidade vem da Rússia e da Ucrânia. O PIB da Ucrânia deve crescer 2% e o da Rússia apenas 0,8%. Essa diferença de 1,2% é muito maior do que parece. A Ucrânia fez o que parecia impossível ao superar a economia da Rússia, mesmo com o país devastado pela guerra iniciada por Putin. Isso não deveria acontecer. Quanto à Rússia, ela agora está no fim da lista das principais economias do mundo, com Índia, China, os Estados Unidos e até mesmo a zona do euro, que enfrenta dificuldades, estando confortavelmente acima dela. Enquanto todas essas economias, junto com a Ucrânia, apresentam números animadores, a Rússia está se aproximando da estagnação e, a partir daí, pode acabar caindo no completo esquecimento. Todos os sinais indicam que a base econômica da Rússia está desmoronando,
e isso será mostrado no vídeo. Quanto à Ucrânia, a notícia de que ela está superando a Rússia é bem-vinda, mas tem um gosto agridoce. O canal do YouTube Combate Veteran News explica o motivo. Para deixar claro, para uma economia emergente como a Ucrânia, que é de renda média, 2% é bem ruim. Você geralmente quer ver essas economias quando elas estão, bem, em paz. E com parceiros comerciais robustos e maiores, você geralmente vê eles crescendo, 4, 5, às vezes até 6% ao ano, diz o canal. A lista de dezembro de 2025 da Focus Economics mostra as economias que mais crescem no mundo. Países como a Guiana alcançando um crescimento de 22,4% graças a uma bonança do petróleo, e a Etiópia crescendo 7,3%, em parte devido ao apoio de grandes parceiros como o FMI e o Banco Mundial. A Ucrânia possui recursos e apoio internacional, ainda que de outra forma, podendo ter crescimento similar, mesmo com ataques aéreos frequentes da Rússia e até 700 mil soldados tentando invadir. O crescimento econômico da Ucrânia mostra sua resiliência. A guerra iniciada por Putin marca o surgimento de uma grande nação e ameaça destruir um país outrora grandioso. A história não trata do que a Ucrânia teria ganhado num mundo perfeito sem a decisão insana de Putin de invadir. É sobre o que a invasão fez à Rússia. O Moscow Times relata que a situação da Rússia, segundo a previsão do FMI, é ainda pior do que aparenta. A previsão de 0,8%, na verdade, representa o FMI reduzindo suas previsões em 0,2%. O mesmo veículo observa que as notícias vindas do Banco Central da Rússia, que tem, digamos, um interesse próprio em maquiar os números de crescimento do país, projetaram um crescimento do PIB entre 0,5% e 1,5%. O último número é ambicioso. O primeiro, mais provável. Lembre-se de que esses números são para 2026. A previsão do FMI para a Rússia em 2025 é atualmente de 0,6%, o que significa que 2026 será o segundo ano de estagnação para a economia russa. O que vemos agora indica que a estagnação pode levar a um colapso financeiro. Todos os sinais estão presentes, e nenhum dos problemas que você conhecerá melhorará enquanto Putin mantiver uma invasão tão custosa ao seu país. Começando pelo básico, quase não é preciso dizer que o caixa de guerra da Rússia está perigosamente baixo, devido à pressão que a guerra na Ucrânia colocou sobre a economia do país. O economista Volodymyr Vlasyuk afirmou ao Euromaidan Press em outubro que a Rússia teria de 12 a 18 meses de recursos para financiar a guerra antes de ficar sem dinheiro. O déficit orçamentário da Rússia quadruplicou quando as receitas do petróleo caíram para apenas 1/5 do orçamento federal. As receitas da indústria de petróleo e gás da Rússia compõem de 30% a 50% do orçamento e 20% do PIB, segundo o Instituto de Estudos de Energia de Oxford. Mais de 100 bilhões de dólares foram retirados do Fundo Nacional de Riqueza da Rússia até outubro. Esse fundo de reserva, criado para emergências, tem sido essencial para Putin durante a crise que ele causou no país. Em outubro, o fundo de 145 bilhões de dólares havia sido reduzido para 40 bilhões de dólares. Esses indícios mostram que as projeções do FMI apontam um impacto bem mais prejudicial à Rússia do que Putin admite. Agora vamos entrar de fato no que está acontecendo com a economia da Rússia. Já discutimos o petróleo, mas citar a queda da receita de forma vaga não explica tudo. A Euromaidan Press destaca que a previsão do FMI foi divulgada exatamente no mesmo dia em que a Reuters revelou que a receita de petróleo e gás da Rússia deve cair impressionantes 46% em janeiro, em comparação com o mesmo mês de 2025. A Rússia ainda lucrará bilhões com seu petróleo, cerca de 5,41 bilhões de dólares, mas esse valor é o menor desde agosto de 2020. Naquele período, a pandemia de Covid diminuía muito a demanda global por combustível. Então, parece que a Rússia está voltando a níveis que só um vírus mundial tinha causado no passado recente. Isso é um colapso impressionante, de forma distorcida. A Rússia não teve em 2025 uma receita excepcional com petróleo e gás que pudesse amenizar esse golpe. Ver uma queda como a que foi prevista em janeiro é uma coisa quando se vem de vendas fortes. Essa queda acontecia no primeiro mês de um novo ano, que vem depois de um ano que quebrou recordes de quedas no petróleo, e gás é bem diferente. Como a Bloomberg informou em 15 de janeiro, a receita de petróleo e gás da Rússia caiu 24% em 2025 em comparação com 2024, atingindo novamente um ponto baixo que não era visto há 5 anos. Isso retorna a Rússia ao nível da era da Covid, mas por um ano inteiro. Talvez Putin sinta falta do tempo em que milhões de russos usavam máscaras e não morriam ou se feriam na Ucrânia.
A tendência de queda é clara. O que pode transformar os problemas de petróleo e gás da Rússia de crise em catástrofe é a ausência de perspectivas positivas. Agrava ainda mais todos esses problemas o fato de que os preços do petróleo bruto Urals estão mais baixos em comparação ao Brent. O petróleo bruto russo está sendo vendido de 20 a 27 dólares a menos por barril que o Brent, o que já prejudica a Rússia. Isso significa que a Rússia provavelmente venderá seu petróleo bruto entre 40 e 45 dólares por barril em 2026. ReRussia afirma que as sanções, principalmente as aplicadas às gigantes do petróleo Rosneft e Lukoil no fim de 2025, tiveram impacto. Elas forçam descontos generalizados. A fonte também afirma que as empresas de petróleo do Kuwait, da Arábia Saudita e do Iraque estão rondando os fornecedores russos estabelecidos como tubarões, procurando qualquer oportunidade para se tornarem fornecedores substitutos de longo prazo. Em um mercado que importou 144 bilhões de euros, ou cerca de 168 bilhões de dólares, em petróleo da Rússia desde o início da guerra, o Combat Veteran News destaca que a Rússia precisa vender petróleo e gás, já que investidores não estão entrando no país agora. Ninguém faz empréstimos ou compra dívida soberana russa, segundo o canal. O que a Rússia tem é um processo que consiste basicamente em vender produtos energéticos, tributar a receita e usar o dinheiro dos impostos para comprar soldados e armas. Esse sistema começa a entrar em colapso quando o produto que você está vendendo não está sendo comprado tanto quanto Putin precisa que seja. Isso nos remete ao ponto já citado, as reservas da Rússia. O Fundo Nacional de Riqueza da Rússia melhorou um pouco após cair para 40 bilhões de dólares em outubro. Segundo Medusa, os ativos líquidos do fundo estão em cerca de 53,4 bilhões de dólares. Já é um sinal de crescimento, certo? Claro. No entanto, o fundo ainda encolheu a ponto de não ser mais grande o suficiente para cobrir o déficit nacional da Rússia. Na verdade, Medusa afirma que a dependência constante de Putin desse fundo ampliou o déficit orçamentário, além de alimentar a inflação. Isso significa que o Banco Central da Rússia não pode reduzir tanto as taxas de juros. Com taxas altas, empresas russas têm dificuldade para pagar empréstimos. Lembre-se desse ponto, ele vai ser importante mais tarde. Em uma tentativa desesperada de compensar a queda na arrecadação de impostos sobre petróleo e gás, o Kremlin decidiu aumentar a alíquota do Imposto sobre Valor Agregado, ou IVA, de 20% para 22%. Esse aumento reduziu os limites mínimos, incluindo mais pequenas empresas em dificuldades no IVA, e o aumento no imposto corporativo será um golpe devastador para a indústria russa. Com essas medidas, o Kremlin espera arrecadar 21,8 bilhões de dólares, mas isso cobre menos da metade do déficit federal russo projetado, segundo o Euromaidan Press. Acreditamos que uma medida pela metade dificilmente entregará mais que a metade. Claro, esse aumento de impostos recai sobre os cidadãos russos comuns. As empresas já aumentaram preços, mais por necessidade do que vontade, para compensar o novo imposto. Esses aumentos são enormes, como relatou Moscow Times em 20 de janeiro. Segundo o veículo, os preços de alimentação, academias, saúde privada e educação subiram em média de 8 a 10%, enquanto os serviços de TI e digitais tiveram alta de 5 a 7%. Esses aumentos de preços afetam uma população já sofrendo com inflação alta e juros elevados, dificultando empréstimos. É como chutar quem já está caído. Putin não vai se importar, pois já mostrou dar pouco valor à vida do russo comum durante uma guerra que custou quase 1,23 milhão de baixas à Rússia em menos de 4 anos. Putin pode se preocupar porque a estagnação que impôs à indústria russa está levando muitas empresas à beira da falência. A youtuber Anna Danilchuk, que é professora associada na Universidade Nacional Lesaya Ukrainka Volyn, da Ucrânia, destaca esse problema em um vídeo de 17 de janeiro. O número de empresas que entraram em default em 2025 foi 2 vezes maior do que até mesmo em 2022, o que é um número muito negativo, ela afirma, acrescentando. E as pequenas empresas, médias empresas, elas vão literalmente desaparecer, por causa do aumento do IVA e pelo fato de que muitos russos que antes não pagavam serão obrigados a pagar, porque o limite foi reduzido. Essas falências estão chegando, e não é só a nova alíquota do IVA o problema. Em novembro, o Moscow Times informou que empresas na Rússia enfrentam recorde de dívidas após anos de altas taxas de juros. O serviço da dívida consumia 39% do lucro médio das empresas antes de impostos e juros, até setembro de 2025. Esses números também não são derivados de uma fonte ocidental. O veículo diz que os dados são do Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo, organização ligada ao Kremlin.
Essa parcela do serviço da dívida também triplicou nos últimos 2 anos, até setembro de 2025, e aumentou 1,5 vezes durante os primeiros 9 meses desse ano. O centro afirmou de forma estoica que os pagamentos de juros sobre a renda corporativa estão em nível extremamente alto. Gritar sobre o colapso da indústria russa no Kremlin não é opção, com tantas janelas abertas por perto. Mais tomadores de empréstimo, tanto empresas quanto empreendedores individuais, também estavam inadimplentes com seus pagamentos até novembro de 2025. O número estava em 24,1% no início de outubro, o que já representa um aumento em relação aos 17,9% de tomadores inadimplentes registrados no começo do ano. Está começando a parecer que, se existe um indicador econômico ruim para ser alcançado, a Rússia está na linha de frente para conquistá-lo. E, naturalmente, esses encargos de dívida estão levando empresas de toda a Rússia a enfrentarem dificuldades. Em 21 de janeiro, o Charter 97 informou que mais de 7.000 empresas de transporte rodoviário russas estão à beira da falência, com a disparada dos preços da gasolina e dívidas incontroláveis. Não podemos enfatizar o suficiente o tamanho desse problema para a Rússia. O país depende tanto do transporte ferroviário que o Centro Internacional de Defesa e Segurança apelidou a rede ferroviária russa de Leviatã de Ferro. Se questiona a relação entre transporte rodoviário e ferroviário, pense em como as cargas chegam aos trens. Como essas cargas são transportadas dos trens até os lugares dentro da Rússia onde precisam chegar? Caminhões fazem esse trabalho, então a falência de 7.000 transportadoras destruiria a logística de guerra da Rússia. Aliás, a Russian Railways, principal empresa ferroviária da Rússia, enfrenta uma dívida de 51 bilhões de dólares, segundo o artigo da Reuters no Investing.com. Parece que, onde quer que se olhe na indústria russa, esses problemas existem. E pior ainda mais, já que um grupo da sociedade russa está sendo obrigado a arcar com todos esses prejuízos bancários. Eles têm bem mais influência do que os russos comuns, em quem Putin se apoia para manter a guerra. Antes de chegarmos a eles, a falência também está ameaçando regiões inteiras da Rússia. Quando Putin usa dinheiro público para financiar soldados e armas, sabe que esses recursos vão terminar. As reservas regionais já estavam acabando em outubro, quando o Moscow Times informou que pelo menos 6 regiões russas tinham só 2 ou 3 dias de dinheiro para gastar em 1º de setembro de 2025. No primeiro semestre de 2025, 67 regiões da Rússia ficaram no vermelho, o que mostra o impacto da guerra de Putin na população. Em Arkhangelsk, restaram apenas 620 mil dólares de um orçamento anual de 1,93 bilhão de dólares. Volgogrado tinha 1,24 milhão de dólares americanos restantes de um orçamento de 2,43 bilhões de dólares americanos. Outras regiões também enfrentaram os primeiros meses do inverno quase sem recursos. O Kremlin não seria afetado, mas moradores dessas regiões enfrentariam serviços de emergência precários, possíveis demissões em massa no setor público e cortes significativos na educação. Qualquer coisa que dependa de dinheiro do cofre público sofreria, o que significa que as pessoas que se beneficiam dos gastos públicos de uma região, ou seja, todas elas, também sofreriam. A situação para muitas dessas regiões não vai melhorar em 2026. Em 11 de janeiro, o Emacias Ucrânia informou que a região de Astrakhan espera uma queda de 2,1% em seu produto regional bruto. Outras regiões russas, como Belgorod e Kursk, viraram linhas de frente. Os oblastes que antes negociavam com a Ucrânia agora dependem de subsídios do governo, cujo orçamento federal está cada vez mais apertado. Em toda a Rússia, segundo o veículo, o produto regional bruto deve cair 4,1%, deixando um déficit orçamentário de mais de 570 milhões de dólares. A Rússia está em perigo financeiro por todos os lados. Esses problemas econômicos afetam um grupo que Putin deveria evitar irritar. Eles movimentam a indústria russa e fazem dinheiro, apesar de terem sido colocados nessas posições por Putin. São os oligarcas. Danielchuk destaca em seu vídeo: você acha que os donos ou CEOs da Gazprom ou da Rosneft gostam de ler sobre novas sanções? Ler sobre mais petroleiros apreendidos ou restrições à exportação da Rússia, que depende dessas vendas? Claro que não estão. Inevitavelmente haverá uma fonte de descontentamento surgindo entre os oligarcas, mas se eles realmente farão algo sobre os problemas da Rússia, tentando se livrar de Putin, é uma outra questão completamente diferente. Putin fez um bom trabalho ao silenciar e tirar a independência dos oligarcas russos, segundo o relatório da BBC de 28 de dezembro. Críticos das políticas de Putin enfrentam nacionalização de seus negócios, como ocorreu com o ex-banqueiro Oleg Tinkov. A BBC cita:
Não pude discutir o preço, foi como um sequestro. Aceitei o que ofereceram, sem poder negociar. Quando o Kremlin veio com uma oferta forçada de nacionalização após ele chamar a guerra na Ucrânia de loucura no Instagram, não parece que os oligarcas vão se rebelar. Mas se o Kremlin está assumindo o controle das empresas, sempre que alguém se manifesta, pode acabar dando um tiro no próprio pé de qualquer forma. Aqueles que ficam em silêncio estão assistindo suas empresas desmoronarem. Esses negócios são essenciais para a Rússia, por causa dos produtos que produzem e das pessoas que empregam. A nacionalização forçada dificilmente resolve o problema dos oligarcas rebeldes. Com Putin tão envolvido na guerra, as empresas que o Kremlin basicamente rouba não vão se recuperar tão cedo. Mesmo que essas empresas nacionalizadas deixem de pagar empréstimos, isso ainda impacta o sistema bancário russo. Sofrimento econômico em todo lugar. E lá está a Ucrânia, assistindo enquanto a economia russa cai de joelhos, enquanto a Ucrânia fez algo que ninguém achava que seria possível quando a guerra ainda estava em andamento. Quem sabe, talvez até alguns oligarcas que estão cansados da política do pau e da cenoura do Putin possam estar tramando silenciosamente nas sombras enquanto falamos. O colapso pode até acontecer já neste inverno, não apenas por causa da economia debilitada da Rússia, mas também devido ao Putin estar perdendo apoios internacionais, enquanto a Rússia mergulha em uma crise financeira. Vladimir Putin tem muitos problemas. Sua guerra na Ucrânia se prolongou muito mais do que ele imaginava. Quase todo o Ocidente se voltou contra ele. Convenhamos, ele já está tão velho que partirá bem antes da queda da Ucrânia, mas não esperava que a França se tornasse um problema tão grande. Sem sequer disparar um tiro, a França atingiu a Rússia onde dói, tornando-se o maior problema de Putin da noite para o dia. Ou deveríamos dizer problemas. Nos últimos dias, a França desferiu 2 golpes rápidos na Rússia. A segunda é crucial, pois ajuda a Ucrânia a fazer algo que ela precisa muito, como você verá se continuar assistindo. Sobre o primeiro golpe, a França tomou um dos petroleiros fantasmas que auxiliavam a Rússia a exportar ilegalmente seu petróleo. Em 22 de janeiro, a BBC News noticiou que a França apreendeu um petroleiro suspeito de integrar a frota fantasma russa no Mediterrâneo. O Grinch, que prometemos não ser Jim Carrey disfarçado, foi apreendido porque estava sujeito a sanções internacionais e suspeito de navegar sob bandeira falsa, segundo o presidente da França, Emmanuel Macron. A tripulação do petroleiro deve ter sentido como se o Natal estivesse sendo roubado com a chegada da Marinha Francesa. Após invadir a embarcação, a Marinha fez uma busca detalhada, levando as autoridades marítimas a concluírem que a Marinha confirmou as suspeitas sobre a regularidade da bandeira. Isso significa que o navio russo navegava sob outra bandeira, truque comum usado pela frota fantasma para evitar suspeitas. Após a apreensão, Macron usou o X para enviar mensagem aparentemente dirigida a Putin. Não vamos tolerar violações, declarou Macron, antes de explicar as ações da Marinha Francesa. A operação ocorreu em alto mar no Mediterrâneo, com apoio de vários aliados, em total conformidade com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Foi aberta uma investigação judicial e a embarcação desviada, disse Macron. Minha menção aos aliados é uma pista para o fato de que a França não agiu sozinha na manhã de 22 de janeiro. Ela contou com a ajuda de um aliado fundamental, o Reino Unido. Segundo o LBC, um navio de patrulha da Marinha Real já seguia o petroleiro da Frota Sombra antes da ação da Marinha Francesa. O veículo informa que John Healey, secretário de Defesa do Reino Unido, disse que o país ajudou as autoridades francesas no rastreamento do Grinch no Estreito de Gibraltar. Faz sentido. O Estreito de Gibraltar é uma passagem marítima entre o sul da Espanha e o norte da África. Ele garante uma rota segura para navios entre o Atlântico e o Mediterrâneo, e o Reino Unido mantém uma base na Ilha Rochosa, que leva o nome do estreito. A LBC afirma que o Reino Unido enviou o HMS Dagger dessa base para rastrear o navio furtivo russo no Mediterrâneo. Navegando sob a bandeira de Comores, uma nação do leste africano pouco conhecida, o Grinch cruzou o Mediterrâneo até ser apreendido pelas autoridades francesas. O Grinch foi alvo por ter sido sancionado pelo Reino Unido, União Europeia e Estados Unidos, acusado de integrar a Frota Sombra, que mantém o dinheiro do petróleo chegando à Rússia, apesar das sanções dessas entidades. A LBC informou que investigações mostraram que o navio vinha de Murmansk, Rússia, mas não se sabe seu destino, pois foi interceptado entre Espanha e Marrocos. É a segunda vez em semanas que o Reino Unido participa da apreensão de um petroleiro da Frota Sombra. Em janeiro, os Estados Unidos focaram em 2 navios, um no Caribe e outro no Atlântico Norte, suspeitos de transportar petróleo entre Rússia e Venezuela.
Um desses navios, agora chamado Marinera, mas anteriormente conhecido como Bella One, levou as forças dos Estados Unidos a uma perseguição por centenas de milhas marítimas após uma tentativa inicial de apreender o navio. Os Estados Unidos alcançaram o navio entre Escócia e Islândia, onde foi achado sob a bandeira da Guiana. Neste caso, o Reino Unido deu apoio facilitador, segundo a Sky News. O Reino Unido permitiu aos Estados Unidos usar várias bases e disponibilizou o RFA Tide Force, normalmente navio de reabastecimento, para os americanos. Um apoio extra veio de uma aeronave da Força Aérea Real, que garantiu vigilância aérea para manter os Estados Unidos no rumo certo. O Reino Unido parece ocupado com a Frota Sombra. Mas em ambos os casos, o Reino Unido teve papel de apoio. A França ganhou as manchetes em 22 de janeiro por surpreender a Frota Sombra e deixar Putin atordoado. Perder outro navio suspeito é o que o presidente da Rússia menos queria, pois depende desses petroleiros antigos para garantir recursos ao país em um momento de grande necessidade. A Rússia criou sua Frota Sombra como uma forma de contornar as muitas sanções que o Ocidente coletivo impôs contra o país desde que Putin iniciou sua invasão à Ucrânia. O The Guardian traz um resumo útil sobre essa frota. É formada por centenas de petroleiros antigos e irregulares comprados pela Rússia em diversos países. Frequentemente, eles navegam em condições tão precárias que seriam considerados ilegais para operar, caso fossem submetidos a inspeções reais. Esses navios levam petróleo russo para a Índia, China, Venezuela e outros países que aceitam comprar o produto sancionado pelos grandes descontos oferecidos por Putin. Essa frota é enorme. O The Guardian afirma que a Frota Sombra da Rússia inclui 1.423 petroleiros, dos quais 921 estão sujeitos a sanções por pelo menos uma das 3 entidades que mencionamos anteriormente. Esses dados são da inteligência do Lloyd's List, segundo o veículo, e não são precisos. A Frota Sombra pode ser maior do que esses números indicam. O problema de uma coleção secreta de navios é a dificuldade em saber o número exato de embarcações na frota. Nesse contexto, a França apreender um petroleiro da Frota Sombra não é um duro golpe para a Rússia. O petroleiro apreendido não poderá navegar, mas outros podem substituí-lo. Existe uma razão para Putin ter gasto 14 bilhões de dólares até maio de 2025, segundo uma revista ucraniana de navegação, para montar essa frota. Mais importante que a apreensão do Grinch é a mensagem que a retirada do navio das águas envia à Rússia. A França observa e não está sozinha. Como o Reino Unido e os Estados Unidos tomaram medidas ativas nas últimas semanas para restringir as atividades da Frota Sombra onde quer que possam, uma frota que antes operava com impunidade agora está sob mais escrutínio do que nunca. O escrutínio aumenta o risco. Putin enviará navios da Frota Sombra para entregas e coletas, pois não tem opção. O petróleo continua sendo uma das maiores fontes de renda da Rússia, mesmo vendido com desconto. Devido ao alto déficit orçamentário, restrições ao crédito internacional e reservas bloqueadas, a Rússia precisa acessar o máximo de fontes de receita possíveis, sendo o petróleo uma das principais. Mas agora, Putin sabe que as nações que impuseram sanções estão de olho. Navios da Frota Sombra vindos da Rússia podem ser capturados a qualquer momento, principalmente se passarem por águas europeias ou americanas. Nosso ponto é simples. A França apreendeu um navio hoje e amanhã pode iniciar, com aliados, uma campanha mais coordenada para desmantelar o máximo possível da Frota Sombra. Se isso acontecer, Putin não poderá fazer nada a respeito, porque a própria natureza dessa frota significa que a Rússia não pode reivindicar a posse dos navios apreendidos devido às suas tentativas de fingir que esses navios não estão fazendo o que obviamente estão fazendo. Segundo o Centro de Políticas Europeias, a Europa já tem base legal suficiente para tornar essas apreensões mais comuns. Desde a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que autoriza países a impedir navegação considerada insegura em suas águas, até as leis Marpol e Solas, que autorizam a detenção de navios fora dos padrões de segurança, a Rússia não terá base legal para contestar, mesmo tentando recuperar seus navios apreendidos. Só uma observação rápida. Você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para fazer isso. Ao fazer isso, volte aqui, pois vamos aprofundar algo citado no início do vídeo. O segundo golpe da França atingiu a Rússia em cheio. A captura de um navio da Frota Sombra é sempre notícia importante, principalmente para a Ucrânia, envolvida em uma guerra de desgaste, onde vencer depende de resistir financeira e militarmente mais que a Rússia. No entanto, a segunda revelação é ainda mais relevante. Essa revelação é que a França ultrapassou oficialmente os Estados Unidos e se tornou o maior fornecedor de inteligência militar para a Ucrânia.
Em 16 de janeiro, pouco menos de uma semana antes da apreensão do Grinch, o Business Insider noticiou que Emmanuel Macron alertou a Rússia ao divulgar que a França fornece 2/3 da inteligência usada pela Ucrânia na guerra. Soubemos dessa notícia no discurso de Ano Novo de Emmanuel Macron às Forças Armadas Francesas, quando afirmou: se há um ano a Ucrânia dependia massivamente da inteligência americana, hoje 2/3 vem da França. Essa revelação é enorme para ajudar a Ucrânia a se afastar dos Estados Unidos, especialmente quando não se sabe quanta inteligência os americanos fornecem ao país. Fique conosco até o fim, pois nos aprofundaremos nesse tema e no porquê de ser tão importante para a Ucrânia. A Business Insider afirma que a França busca liderar militarmente a Europa, tornando-se principal parceira de inteligência, enquanto o governo Trump pressiona o continente a assumir mais responsabilidade por sua defesa. O Kiev Independent destaca em reportagens sobre Macron a importância da inteligência para a Ucrânia, seja qual for a fonte. Toda informação que a Ucrânia obtém é importante. De destaque especial estão as imagens de satélite de alta qualidade recentes, pois esse tipo de inteligência pode alertar a Ucrânia sobre tudo, desde posições de tropas russas até a localização de ativos-chave que podem ser atingidos com seus mísseis e drones de longo alcance. Veja esse tipo de inteligência como um complemento espacial aos drones de reconhecimento que vasculham o solo ucraniano, e entenderá a ideia. Não sabemos muito sobre os tipos de inteligência que a França fornece à Ucrânia. Temos várias pistas, incluindo uma declaração do ministro das Forças Armadas da França, Sébastien Lecornu. Em março de 2025, Lecornu afirmou na rádio France Inter que seu país estava pronto para compartilhar qualquer informação de inteligência com a Ucrânia. Na verdade, isso já ocorria se levarmos em conta sua declaração de que nossa inteligência é soberana, feita por nós mesmos, e a compartilhamos com os ucranianos. Embora Lecornu, como Macron, não tenha detalhado além disso, ao citar um sistema de inteligência soberano, Militani concluiu que a França deve estar repassando informações à Ucrânia por meio de seus satélites militares CSO. O desdobramento completo do CSO foi concluído em 2025. Notavelmente, o último dos 3 satélites da constelação a ser enviado ao espaço foi transportado até o local de lançamento por uma aeronave ucraniana, a N-124, sugerindo que uma parceria já estava sendo articulada muito antes de alguém revelar que ela existia. Militani explica o que todos esses 3 satélites oferecem em termos de construção, afirmando: todos os 3 satélites compartilham um design idêntico. Seus sistemas ópticos usam a configuração do telescópio Koch. Os espelhos usam vitrocerâmica zero odor ultra estável, com coeficiente de expansão térmica quase zero. O satélite CSO também tem canal de imagem infravermelha. Cada um tem vários telescópios que podem fotografar o mesmo alvo de diferentes ângulos. Para modelagem de terreno em 3D, o que é incrivelmente útil para a Ucrânia, esse recurso por si só já é mais do que motivo suficiente para a Ucrânia trabalhar junto com a França. Outro motivo vem do fato de que não são apenas os próprios satélites que são bem feitos. A estrutura do CSO é brilhante para a coleta de inteligência. Os 3 satélites têm funções específicas que permitem ao trio atuar em conjunto e fornecer dados muito precisos sobre a situação no solo na Ucrânia. O CSO é o satélite que voa mais alto junto com outro, operando a uma altitude de 800 km ou cerca de 497 milhas. Este é o coletor de informações de visão geral em alto nível, que oferece reconhecimento de área ampla por meio de fotos capturadas com resolução de até 35 centímetros, ou cerca de 13,7 polegadas por pixel. A resolução é suficiente para identificar posições de veículos blindados e aeronaves da Rússia. Em seguida temos o CSO-2, nomeado de forma lógica, que voa a uma altitude de 480 km ou cerca de 298 milhas. Esse satélite gera imagens com resolução de 18 centímetros, ou cerca de 7 polegadas por pixel. A alta resolução permite não só identificar um tanque no solo, mas também saber sua marca e modelo específicos. O satélite consegue identificar iscas, evitando que a Ucrânia gaste munição em armas falsas sem ameaça real. A única desvantagem é que o CSO-2 fica exposto a vestígios da atmosfera terrestre devido à sua camada orbital, onde é e continuará sendo um problema. Então, a vida útil desse satélite é limitada a cerca de 10 anos. Ele foi lançado em 2020. A França espera substituí-lo em 2030. Por fim, o CSO-3 é quase idêntico ao CSO-1 em termos de altitude de órbita e clareza das fotos. No entanto, ele desempenha um papel diferente. O CSO-3 aumenta algo chamado taxa de revisita. Esse termo indica a frequência de fotos em uma área. É um conceito bastante simples.
O CSO-1 e o CSO-3 operam na mesma altitude, mas em fases orbitais diferentes. Se o CSO-1 fornece uma visão ampla de um local antes de avançar, o CSO-3 passará pelo mesmo lugar horas depois. Para atualizar a imagem e garantir que as imagens da Ucrânia tenham no máximo 12 horas, considerando cada satélite em um ciclo orbital padrão de 24 horas. E tem muito mais. A Ucrânia também pode estar se beneficiando de imagens capturadas pelos 4 satélites comerciais Pleiades e Pleiades-Neo, lançados em órbita entre 2011 e 2021 pela Airbus Defence and Space. A Ucrânia ajudou a lançar essa constelação, por isso é razoável supor que também recebe imagens. Afinal, os satélites Pleiades-Neo 3 e 4 foram lançados ao espaço usando foguetes Vega, que continham motores ucranianos RD-843 fabricados em Dnipro. Ambos esses satélites oferecem resoluções de 30 centímetros ou 11,8 polegadas por pixel, permitindo capturar imagens de faixas de território de 14 quilômetros ou 8,69 milhas. Inclua os Pleiades 1A e 1B, que capturam imagens de até 20 km com resolução de 50 centímetros por pixel, e você terá uma combinação impressionante de imagens de satélite disponíveis comercialmente. Além disso, existe a constelação Capacité de Renseignement Électromagnétique Spatiale, ou CERES, composta por 3 satélites. Novamente, foguetes ucranianos ajudaram a colocar esses satélites em órbita. Todos operam a cerca de 700 km de altitude, ou 434,9 milhas. Esse trio de satélites é diferente dos já citados. Eles mantêm órbita triangular e servem para localizar e triangular fontes de emissões de rádio na Terra. Se a Ucrânia precisa saber a origem de um sinal de rádio ou descobrir se existe um sinal relevante, esses são os satélites ideais para a tarefa. Infelizmente, há limitações no que esses satélites podem fazer pela Ucrânia. Nenhum deles parece ser capaz de servir como um sistema de alerta precoce, relacionado aos lançamentos de mísseis balísticos da Rússia, por exemplo. Esse é um problema comum na Europa. A França não opera satélites de radar, mas recebe imagens da Itália e Alemanha que poderia, teoricamente, enviar à Ucrânia. Os dois países também poderiam enviar as imagens diretamente, sendo parte da inteligência ucraniana não coberta pela França. Acabamos de te passar muitas informações técnicas. Respire fundo, pois vamos retomar o motivo da importância da inteligência fornecida pela França à Ucrânia, para seu afastamento dos Estados Unidos. A Ucrânia não sabe se o governo Trump fornecerá a inteligência necessária. Se a montanha-russa que a Ucrânia viveu com os Estados Unidos em 2025 nos ensinou alguma coisa, é que o relacionamento entre os dois países pode mudar de uma hora para outra, muitas vezes dependendo de como estão indo as negociações de paz com a Rússia. Em 5 de março de 2025, o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, afirmou que os Estados Unidos suspenderam o compartilhamento de informações militares com a Ucrânia após uma reunião desastrosa na Casa Branca entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Apesar do acesso ter sido restabelecido rápido, o Kiev Independente destaca que Trump ameaçou cortar o acesso da Ucrânia novamente se ela não aceitasse um plano de paz terrível, que exigiria ceder territórios importantes à Rússia. Ainda não se sabe quanta informação os Estados Unidos compartilham com a Ucrânia. Está claro que há compartilhamento, mas se o governo Trump fornece à Ucrânia informações no mesmo nível do governo Joe Biden, ainda é debatido. Para a Ucrânia, a França pode parecer um parceiro de inteligência mais estável que os Estados Unidos no último ano. Isso já é um grande problema para Putin. Provavelmente, ele não acha que pode manipular Macron como tenta fazer com Trump. Claro, há limites para a inteligência que a França pode fornecer, e a Ucrânia vai querer manter os Estados Unidos como parceiro essencial, se possível. Agora que 2/3 da inteligência da Ucrânia vem da França, o país não ficará mais às cegas se os Estados Unidos cortarem o apoio de novo. Apesar da incerteza, a Ucrânia pode ter usado inteligência francesa em ataques aéreos de 48 horas que destruíram sistemas de defesa e radares russos na Ucrânia ocupada. Confira nosso vídeo para saber mais sobre essa operação. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para receber análises detalhadas sobre a inteligência na Ucrânia. Obrigado por assistir.